Hoje é dia 26, né? No dia 22 para o dia 23, o presidente mundial da IBM, nasceu na Índia, 25 milhões de dólares de salário por ano, foi dormir. IBM, pô. IBM é de 1911, IBM tem 115 anos de história. Foi dormir, a empresa dele valia 277 bilhões de dólares. Aí no dia seguinte, acordou normalmente, foi trabalhar, 270 mil funcionários, 115 países. A empresa dele perdeu 30 bi de dólares. 30 bi de dólares. 14% do valor. Já recuperou um pedacinho, mas não voltou ao que era na noite em que ele foi dormir sem pesadelo. A última noite dele sem pesadelo. Hoje ela está valendo 259, 260 bilhões de dólares. O que aconteceu com a IBM? Você vai dizer, pô, mas eu não estou nem aí para a IBM. Vai achando e eu já vou falar. No ano passado, a Meta contratou um profissional pagando a ele 250 milhões de dólares. Não é o Cristiano Ronaldo, sei lá quem que você quer aí. Fala um nome bacana. 100 milhões só no primeiro ano. E agora, dizem que a OpenAI contratou um austríaco, por 1 bilhão de dólares. Ah, mas não tem nada a ver com isso. O problema é se não tiver. Então veja só. O que tem a ver a IBM perder 30 bilhões de dólares num dia, um camarada ser contratado por um salário de 250 milhões confirmado, bonitinho, carteira, bacana, 13º, férias, durante 4 anos, 100 no primeiro ano, e esse zum de que a OpenAI pagou para um austríaco, engenheiro de software, 1 bilhão de dólares. Lembrando que o presidente da IBM é engenheiro elétrico, pós-graduado em engenharia elétrica, sabe mais do que a gente, que negócio da gente sabe só ligar o botão liga e desliga da luz de casa, né? Ele não. O que está acontecendo é uma transformação sem precedentes no mundo do conhecimento e o Brasil vai ter que fazer uma escolha. Por isso que eu estou dizendo que tem a ver com a gente. Ou a gente vai investir aonde os outros estão investindo e olhar para onde os outros estão olhando, ou a gente vai comer poeira. O que aconteceu com a IBM? Os outros eu expliquei. A IBM, ela tem equipamentos, e dentro desses equipamentos roda uma linguagem que é base do funcionamento de grandes corporações, sistema bancário total. Aí uma empresa de inteligência artificial, criada em 2021, IBM de 1911, desenvolveu uma ferramenta que consegue fazer com que aquilo que a IBM faz pareça um livro em latim. E usando esse livro em latim, essa linguagem em latim, ela consegue resolver as coisas mais rápido, mais barato, ou seja, tirando o valor da IBM, tirando 30 bi de valor da IBM. Já recuperou um pedacinho, etc. e tal. A IBM, que obviamente está se coçando todo dia nesse assunto. Não o Brasil, que não está nem aí para esse troço. A IBM tomou um susto. Bom, quando a gente pega que o Brasil, só 27% dos jovens atingem um nível mínimo de proficiência em matemática e só 1% dos jovens atingem o nível esperado, alto, em matemática, nós estamos fritos. Por quê? Nós não ligamos para matemática, não ligamos para ciência, não ligamos para física, não ligamos para nada disso, a gente liga para direito, para administração, adoramos um título de doutor, a gente corre o risco de comer poeira enquanto os outros nos empurram à inteligência artificial. Então a gente diz, a inteligência artificial está destruindo a economia, redesenhando. A máquina a vapor fez isso, a mecanização, os robôs. Basicamente um negócio chamado conhecimento. Conhecimento. E conhecimento é algo que você ou reproduz ou você produz. Se você reproduz, você está frito. Você, no trem, vai ficar no vagão. Se você produz, no trem, você fica na locomotiva. E o Brasil está no vagão do conhecimento. Não sabe o que é locomotiva. E aí, a gente tem um problema estrutural que a gente
não discute porque dá trabalho. Então é melhor ficar falando que a gente vai aumentar o Vale Gás, que a gente vai dar mais Bolsa Família, que a gente vai lançar o PL da facção, da antifacção. É só na enganação publicitária. As questões de centro, as questões de fundo, a gente não discute. E educação é uma questão de fundo que a gente não discute. Na China, metade dos estudantes do nível superior estudam no campo da ciência. Ciência, engenharia, tecnologia e matemática. Metade. Eles formam 1.300.000 engenheiros por ano, que é total de engenheiros que tem no Brasil. Em atividade. Inclusive aquele que está indo agora na fila do INSS pedir aposentadoria, está contando nesse 1.300.000. Ah, mas eles são muito maiores. Sim, eles são 5 vezes maiores do que a gente. E a gente não consegue, porque aqui só 13% dos estudantes estudam essas áreas. O resto é babalaô. Ah, tem medicina, tem uns outros cursos que são importantes também, mas tá cheio de curso de humanas aí, bem discutível. Ah, mas que vergonha. Pois é, o fato é o seguinte, eles estão fazendo alguma coisa que a gente não está fazendo, e não é só a China, é a Finlândia, é a Estônia, é a Espanha e o Brasil, não. Então, olha só que coisa interessante. 8 horas da manhã, 2 salas de aula, uma no Brasil, outra na Estônia. O professor chega e escreve no quadro assim: 3x mais 4 é igual a 19. É o que a gente aprende, tá? 3x mais 4 é igual a 19. Professor, como é que faz? Faz assim. Não é 3x mais 4 é igual a 19? Então o mais 4 vai para o outro lado como menos 4. Então 3x é igual a 19 menos 4. 3x é igual a 15. X é igual, aqui está multiplicando, vai dividindo. 15 por 3. X é igual a 5. Beleza, acertei. Aí ele te dá mais 5 exercícios desses, você acerta todos, chega em casa e fala: mãe, olha que sucesso, acertei tudo. Daí a mãe pergunta assim: mas o que é X? O que quer dizer isso que você aprendeu? Não sei, eu sei que 3x mais 4 é igual a 19, x é 5. Aí você vai para uma aula da Estônia, não existe 3x mais 4 é igual a 19. Simplesmente não existe. Não existe. Eles pegam um monte de quadradinho e vão empilhando os quadradinhos. Aí você fica fazendo conta de quadradinho, aí tem bloco. Aí eles falam: vem cá, você tem esse tanto de bloco aqui? Quantos blocos tem aqui? Ah, aqui tem 5 blocos. E se a gente botar mais 10 blocos? Aí fica aqui 15. E se a gente tirar 4? Fica 11. E se somar 4? Aí fica 19. E passa... Aí as pessoas começam a raciocinar. Aqui a gente fala: como é que calcula a área de um retângulo? Ah, pega um lado e multiplica pelo outro. E aí chega na área. Mas a gente não sabe o que é área, a gente não sabe por que multiplica um por outro, a gente não sabe por que o quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos, mas a gente sabe. Me dá um cateto e uma hipotenusa, ou me dá 2 catetos, eu faço todas as contas, se for um triângulo retângulo, né? Se não tiver um lado com 90 graus, eu já não sei fazer, mas tudo bem. Então, a gente aprende aqui a reproduzir o que o professor nos ensina, que aprendeu a reproduzir o que o professor dele ensinou para ele. E então a gente não aprende a pensar. Em vários dos países, o erro é um insumo precioso sobre o qual os professores se debruçam e dizem: que bom que você errou, porque você tentou fazer e não acertou. Agora vamos brincar em cima desse erro até que ele vire um acerto e você entenda. Então, não tem aquele negócio, aceleração é igual a velocidade sobre tempo, ou velocidade é igual a distância sobre tempo. O que é aceleração? A pessoa não sabe, mas sabe aplicar a fórmula da aceleração, sabe aplicar a fórmula da velocidade, sabe o que é o ΔS sobre ΔT, sabe como é que intuitivamente, sei lá, você tem um corpo subindo um plano inclinado. Se tem uma força agindo para... Eu me lembro, como se fosse hoje, eu estava numa boa escola de São Paulo e aquela boa escola ganhava, os alunos do terceiro ano do ensino médio ganhavam o direito de fazer um cursinho. E aí eu fui para a aula e o professor colocou uma imagem de um plano inclinado e colocou uma força, um quadrado assim, e tinha uma flecha virada para baixo dizendo:
existe uma força agindo sobre esse corpo. Quem acha que ele pode estar indo para trás? Aí eu levantei a mão assim como todo mundo. Quem acha que ele pode estar indo para... pode estar parado? Aí eu levantei a mão, ninguém mais levantou. Quem acha que ele pode estar indo para frente? Ninguém levantou. Aí o cara perguntou, você que ficou levantando a mão aqui, por que você disse que um objeto com uma força virada para baixo pode estar indo para frente? Porque ele pode estar indo para frente, aí ele tira um caminhão, tira o pé do acelerador, começa a brecar, a força predominante é a que está indo para trás, a força que está indo para trás é maior que a força que está indo para frente, mas ele ainda está andando para frente. Daí ele falou, você não está usando a sua intuição. Me deu uma bronca. Por mais que o meu exemplo não era idiota, o que eu estava falando não era uma imbecilidade. Você está subindo uma ladeira, parou de acelerar, começa a brecar, a força que age sobre o carro começa a ser maior para trás, porque ele diminui a velocidade, mas ainda não parou. Em vez dele estimular essa discussão, provocar um debate, não, ele ficou bravo porque eu contrariei, e assim que é o sistema. Bom, aí você tem um sistema que não ensina a pensar, que ridiculariza o erro, não promove o debate, a discussão de ideias, só fica na discussão de ideias quando é para ficar questionando tudo, né? O sistema. O sistema aí a gente quer questionar, porque diz que cria um brasileiro mais crítico. Não, não cria brasileiro crítico coisa nenhuma. O brasileiro não sabe matemática e não sabe linguagem, não consegue entender nada do que ele está aprendendo. 8%, 10%, é um número baixo, entendem uma sentença. E o que eu falei para a matemática vale para o português. Você vai estudar gramática na escola, não tem como o aluno não ficar cansado e achar aquilo um tédio. Porque ele pega e fala, isso aqui é uma oração subordinada, cadê o sujeito? Esse é o verbo, esse aqui é o predicado, cadê a coisa? E começa a falar daquilo, você fala, mas por que isso tem que fazer sentido? Não tem como fazer sentido o que é ensinado de um jeito, não é antigo, é um jeito cansativo, irritante, desagradável. Não é à toa que os bons professores, eles são adorados. E os professores que não são adorados, se você for ver, eles têm algo em comum, eles não encantam na hora de ensinar. Tem professores que encantam com matérias que são muito legais. Eu passei a gostar de física, eu passei a gostar de química por causa da qualidade dos professores. Só que, por exemplo, em países como a Alemanha, para você virar professor, você tem que ser o melhor, porque os salários são altos. Porque é muito digno ser professor, como aqui também é digno. Mas cadê a dignidade? Cadê o cuidado? Cadê a atenção? Cadê o respeito? Cadê o carinho da sociedade pelo professor? É o desprezo, começando pelos alunos, passando pelos pais e passando pelo sistema de ensino, pelas estruturas de ensino. Os pais vão à escola para reclamar porque o aluno levou uma dura do professor, este canalha que quer enquadrar porque o meu filho, porque não cuida do meu filho. Então é um sistema distorcido, e mesmo que não fosse tão distorcido nesse desrespeito ao professor, ainda assim tem um sistema que não ensina, e quando você vai olhar, a gente quintuplicou o número de universitários em 30 anos e a economia não cresceu, a produtividade não aumentou. Então a gente está fazendo um negócio que não está dando certo. Não está dando certo. Fica aí o presidente, esse ministro da economia que foi ministro da educação e outros tantos falando, aumentamos, este governo, este presidente foi o que mais aumentou o número de universitários, temos 24% de brasileiros com ensino superior. E por que a economia não reage? Por que o Brasil de hoje, que é a terra do canudo vazio, não vê a economia vingar? Então tem a guerra dos canudos e a guerra do canudo. Cada canudo, todo mundo tem canudo, tem um canudo. E vazio. Vazio de conhecimento, vazio de capacidade de compreensão, vazio de capacidade de reflexão. E óbvio que na economia americana, ou na economia coreana, ou na economia chinesa, é óbvio que não existe gente ganhando $1 bilhão ou gente ganhando 250 milhões de dólares, tudo que é lugar. Mas se tem algum, é lá que vão beber. Esse cara é austríaco, esse da OpenAI. É austríaco.
estudou numa escola técnica. O que ele sabe numa escola técnica, o que ele aprende numa escola técnica, aqui a gente aprende na faculdade de ciência da computação. E a capacidade que ele tem de desenvolver ferramentas é muito diferente da gente. A gente ainda está no tempo da ferramenta martelo, ensino técnico martelo, chave de fenda, porque a gente ainda está com a cabeça na industrialização, quando a gente já está se desindustrializando. E esses caras, esse mundo novo, se a gente já estava ficando para trás, a gente está correndo o risco de comer poeira, como eu falei, porque a gente não investe. Não investe. E é ridículo, é vergonhoso ver os políticos tratando esse assunto com desdém. Não é falta de inteligência no Brasil. É falta de um modelo que estimule a criação e a capacidade de pensar. É um negócio que não vai dar certo. Não tem como dar certo. O Brasil tem o pior salário de 40 países para professor, pesquisados pela OCDE. Professores que, obviamente, se ganhassem 10 vezes mais do que ganham, continuariam a ser os mesmos professores com as mesmas lacunas. Mas se você não estimula alguém a querer ser professor, ele acaba sendo professor. Não é um cargo disputado, porque o salário não é atraente. A reciclagem não existe. O interesse do Estado por ele, o respeito por ele é baixo. O respeito dos estudantes é baixo, o respeito dos pais é baixo. O que vai sair disso? Então, o valor de uma sociedade está ligada não à capacidade dela de reproduzir o que os outros dizem há séculos. E a gente ensina aqui como ensinava. Não adianta botar uma lousa colorida, não adianta trocar o giz pela tela digital. Não é isso que vai fazer diferença. É estimular a pensar. Estimular a pensar. Do contrário, você não teria saltos, porque a Coreia, quando começou a dar o seu salto, ou a China, quando começou a dar seu salto, o Japão, eles não tinham tecnologia. Eles tinham uma máquina de produzir a vontade de pensar, a disposição de pensar, sem punição. Aqui a gente luta pela liberdade, mas a liberdade no campo das opiniões, mas não a liberdade que é sair do ambiente reprodutivo e entrar na capacidade de formulação, de questionar as coisas, para que a gente possa entender. E quando eu digo questionar, é realmente entender a raiz do problema. Entender a lógica por trás das fórmulas. Ah, mas tem escola que faz isso. Tem. E formam pessoas melhores. Não porque elas sejam mais inteligentes, mas você pega uma pessoa inteligente, coloca ela num sistema limitador, ela não vai usar o que ela pode. Ela vai usar o que ela consegue. Você pega uma pessoa menos inteligente num ambiente que promove a reflexão e a capacidade de pensar, ela vai parecer mais inteligente do que a outra. Não é um concurso de QI. Você tem os talentos individuais ou as pessoas que não são tão talentosas e um sistema que tem que promover o melhor de cada um. Se você não tem um sistema que promove o melhor de cada um, vai ficar pela capacidade econômica. Aí um pai pode mandar um filho estudar fora, ou pode pagar uma mensalidade absurda numa outra escola, e aí você vai se virando. Pessoas que vão se encaixar, que vão ter lugar aqui ou em qualquer lugar do mundo. Mas quando você pensa em país, nós estamos brincando. Brincando. E é uma brincadeira perigosa, porque é brincar com o nosso futuro. Isso é lamentável e preocupante. Então, essa notícia do susto, o susto numa empresa de engenheiro, presidida por um engenheiro elétrico, nasceu na Índia, 25 milhões de salário, dólares. O planeta olhando para isso e vendo transformações extraordinárias. E a gente só contemplando e acreditando no besterol desse bando de político que nos engana de manhã, de tarde e de noite com um projetinho vagabundo lançado com muito barulho e que não leva a lugar nenhum. Ou melhor, nos mantém no atraso.
E por isso que o Brasil está mantido no atraso, por isso que a distância vai aumentando, por isso que a gente vai vendo cada vez mais de longe o sucesso dos outros e consegue ter acesso, porque a gente tem uma internet que funciona, porque a gente lê umas coisas e tal. Mas a gente não participa. E quando tem um brasileirinho participando, porque foi para lá. Ah, mas tem gente que conseguiu fazer aqui. Pois é, mas não é exceção. Nós não estamos criando a regra. E o Brasil tem que investir na produção das regras. E nós estamos muito mal colocados nesse campo. Eu não sei se você concorda, se você discorda. Essa é a opinião que eu tenho sobre o assunto. 11 999 592 100. Se você é professor, se você acha que eu estou enlouquecendo, estou exagerando, estou dramatizando, se você acha que o Brasil não está perdendo o bonde da história da produção, ou acha, escreve para a gente, fala com a gente, porque a tua opinião é muito importante para nós.